Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, aqui dos estúdios de Brasília. E eu tenho o prazer de ter aqui hoje Bruno Luque, que é o diretor técnico, é isso? Exatamente. Da CNA. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Galber. Obrigado pelo convite. Eu agradeço sempre, porque para nós aqui, para quem nos assiste, né, sabe que é um prazer ter você. Você é um dos caras aí, é realmente uma grande mente, né, que a CNA tem. Parabéns pela CNA. E eu quero começar com você falando sobre... a gente vai falar sobre também o Plano Safra, claro, não tem como não falar, né, ainda mais você, que é o diretor técnico. Mas vamos falar sobre um tema que acho que está pegando muito, que é a questão da reforma tributária, porque saiu aí, né, um relatório e parece que ficou bom para o agro, não ficou bom. Eu queria saber a sua opinião. Na verdade, o que aconteceu no relatório é que ele citou o agro, né? Pela primeira vez, né, o relator realmente colocou o agro no relatório. Agora, os pontos que estão ali não atendem o setor. Nós precisamos melhorar muito o relatório para que a FPA, que realmente vai votar, né, no projeto, possa apoiar, de fato, essa reforma tributária. Então, tem alguns pontos, por exemplo. Né? Primeiro é você ter um tratamento diferenciado para o agronegócio. Ali ele fala tratamento diferenciado para a agropecuária e para os insumos. E agronegócio é tudo, né? Antes da porteira, são a cadeia de suprimentos, né? Tem a agroindústria, que é importantíssima. Eu queria que você explicasse melhor, tá? Porque eu vou pegar um leigo como eu, né? E muitos que nos assistem. Tipo assim, quando você fala assim que é diferenciado, está lá escrito diferenciado para agropecuária e para os insumos. Já não entende que seria bom para o produtor? Ou é porque daí, quando você fala em agronegócio, está falando, por exemplo, que é o comprador, a trade, por exemplo, que compra. Então se ela for tributada, no final o produtor é tributado. Seria isso a relação? Basicamente é isso aí. Esse tratamento diferenciado é o quê? Você vai ter uma alíquota padrão que eles estão dizendo que vai ser de 25 ou 30. Se eu tiver um tratamento diferenciado, eu vou ter uma alíquota menor para o setor. Né? Por quê? Isso acontece no mundo inteiro que tem IVA. Europa é assim, Europa 7, 8, enfim. Então, todo lugar que tem IVA, a exceção de 4 países, dos 36 que foram, a gente fez uma pesquisa via OCDE, eles dão um tratamento diferenciado para o agro, para o setor de medicamentos, saúde, que são setores estratégicos para o país. Né? Claro. Então, no nosso caso, ele citou que a agropecuária, né, os produtores agropecuários e os insumos teriam tratamento diferenciado, ou seja, teriam essa alíquota diferenciada. Agora, não adianta só esse setor, precisamos de ter agroindústria junto, porque é exatamente o que você falou. Eu vou ter um descasamento ali, ela vai ter vamos dizer, pagar na saída muito grande e uma entrada que se acreditando um crédito menor do produtor. Então, nós queremos, e como a gente trabalha como setor, nós queremos que o setor inteiro tenha tratamento diferenciado. Ou seja, aquela alíquota, se você está taxando em 25% a indústria e o setor, o produtor em 10%, ou seja, esse 15% aí, não adianta que a indústria não vai pagar. Exato, ela vai ter que repassar isso para o produtor, de certa forma, e o consumidor já é mais complicado, porque ele não vai pagar tão alto no alimento. Né? Então, esse é o primeiro ponto, esse tratamento diferenciado para todo o agronegócio. O segundo, em que pese a gente não vai amarrar o valor da alíquota, se vai ser o 12, 10, 15 ali, a gente gostaria que tivesse uma sinalização que essa alíquota diferenciada realmente vai ser uma alíquota irrelevante. Né? Não adianta, a alíquota é 25 e te dá 24, né? Não resolve. Né? Então, o que nós pedimos é que a alíquota do agro fosse 1/4 da alíquota padrão. E o que saiu é que poderia ser até 50% da alíquota padrão. Ou seja, se fosse 25, poderia ser 12,5%. É isso. Se vier 30, vai ser 15%. É isso. E nós queremos um valor menor, porque, como eu falei, o resto do mundo todo aplica valores muito menores para a agropecuária. E se a gente não tiver isso, é capaz do Brasil, que é um grande produtor de alimento, ter que importar alimento de outros países, porque vai ser mais barato do que produzir aqui dentro, em função da carga tributária. Vai ficar meio parecido com o que acontece com fertilizante, pelo menos a justificativa, né? Que é mais barato importar o fertilizante do que produzir no Brasil, porque o custo... É bem por aí, né? Então, acho que essa questão do tratamento diferenciado para o agronegócio, de uma alíquota que chega até 1/4 ou 1/5, né, da alíquota padrão, é outra discussão. Tem uma Aquela questão do limite, eu dei olhando... Esse é o ponto realmente importante para os produtores. Porque hoje o produtor rural, 97% atua como pessoa física. A legislação permite ele atuar como pessoa física, e só 3% são pessoas jurídicas dentro do agronegócio como um todo, da agropecuária, do produtor. Então, esse produtor, pelo novo sistema, se ele for contribuinte, ele vai ter que ter um contador para fazer o balanço todo mês dele. Né? Pegar a nota de tudo, né? O que ele está pagando para fazer o débito e crédito, para ele poder pagar menos
né, vamos dizer, se creditar dos tributos e pagar menos na saída. Então você imagina, os produtores que nós temos hoje, boa parte, né, como eu falei, 97% são pessoas físicas, boa parte pequenos e médios produtores que já têm dificuldade de fazer a gestão da propriedade, tem que fazer esse acompanhamento tributário, eles vão perder muito com isso. Então a discussão nossa é que... E é ruim até para os contadores, quando você vai conversar com um contador que é para fazer sobre como se fosse lucro real, o cara, meu Deus, é notinha, coisa, Exato. Cada coisa, é uma loucura. Ainda mais o setor que tem muito gasto, né? O setor hoje ele compra muita coisa. Você imagina tomar nota de tudo isso organizadamente para você se debitar, né, desses créditos. Então a nossa proposta sempre que tivesse um corte. Na verdade, a ideia é que seria para o produtor realmente não ser contribuinte. Só que isso, de jeito nenhum, eles aceitaram. Falaram, então escolham aí os pequenos e médios para que a gente realmente coloque eles como não contribuinte. Então qual que foi a nossa ideia? Hoje, quando você vai para o urbano, a pequena empresa é aquela que fatura até 4,8 milhões. É do Simples. Do Simples. Ela paga tributo. Mas exatamente. Esse é o ponto. O produtor hoje ele é obrigado a fazer o livro caixa digital, que é uma obrigação, né, contábil, acima de 4,8 milhões. Então, falando, já temos um número. 4,8 seria o nosso ponto de corte, por quê? De certa forma, o produtor já está acostumado a fazer isso, porque acima disso, ele já é obrigado a fazer o livro caixa digital. O livro caixa digital é aquele que tudo que você comprou, você vai jogando ali e aí vai para a agência fazendária lá e mensalmente ela carimba. É um detalhamento do seu imposto de renda, mas com muito mais informações agora, né, comparado ao que ele faz no imposto de renda dele. O contador vai lançando ali. Exato. Vamos dizer assim, o imposto de renda muito mais rico em informação e detalhes que ele vai repassar isso. Aí nesse caso, desses 4,8 milhões, aquele produtor que não está, ele não pagaria imposto? Na verdade é o seguinte, ele não teria que entrar no esquema do IVA, ele acumularia um crédito presumido que repassaria a agroindústria que vai comprar o produto para ele. Senão a agroindústria fala, não vou comprar de você. Você não me gera crédito, eu vou comprar do produtor que tem o IVA. Mas o que a gente coloca é o seguinte, que esse produtor leva um crédito para a agroindústria e que ele pode aderir ao IVA se ele quiser. Eu produzo abaixo de 1 milhão, mas eu sou organizado, eu quero aderir ao IVA. Tudo bem, você vai lá, faz a opção e entra no IVA. Mas qual que é a vantagem dele aderir ao IVA daí? Ele vai porque nesse outro ele não paga imposto, ou paga? Não, na verdade é o seguinte, quando você compra os insumos, você vai acumular crédito. Tá. Então você tem um crédito para receber. Quando você paga, teoricamente você anula esses créditos, né, se a gente tiver uma alíquota equilibrada. Né? Então você vai ter uma contabilidade ali mais redonda, vamos dizer assim. Nesse caso, né, o produtor vai ter que ter tudo em dia, como eu falei, até para você manter isso bem redondo. Então, o que nós colocamos é que esse 4,8 seria o limite, porém, não saiu 4,8 no texto preliminar, saiu 2 milhões. Né? Então, está bem distante. Então, a discussão nossa com a FPA é justamente a gente focar nesses 4,8. Então, assim, para o produtor... Só para entender bem, esse 4,8, o produtor que está enquadrado no 4,8, ele recebe um crédito, mas ele não precisa estar lançando essas coisas aí. Ele tem a opção de aderir ao IVA, de fazer o débito e crédito, ou não fazer, continuar como é hoje, e ele leva um crédito presumido, né, para a indústria. Como é hoje? Como é hoje, não muda nada. Entendi. Ele vai ter opção, né? Ele que vai optar. Agora, se o produtor é controlado, ele quer aderir ao IVA, se ele tem, por exemplo, uma boa contabilidade também, ele não vai ser onerado mais que isso. Não vai, ele vai ficar a mesma coisa. Vai, exatamente. Mas assim, aí pelo menos ele tem opção. Porque também tem aquela coisa, se o produtor é 4,8, aí de repente num ano ele colheu muito bem mais, ou deu alguma coisa, de repente foi para 6, né? Como é que funciona daí? Nesse caso ele já teria que fazer o livro caixa digital, porque geralmente é o que você faz o ano anterior, né? Então ele já teria essa obrigação acessória que hoje já existe. O que a gente quer é não mudar muito da vida do produtor hoje, né? Então ele tem a opção de permanecer como está hoje, tanto abaixo de 4,8 como acima, que já faz o livro caixa digital, ou ele aderir por opção, não por obrigação. E a Lei Candir, como é que fica? Essa está mantida? A princípio, sim, não teria alteração. Mas está dizendo no texto? Eu não tenho detalhe de onde coloca isso, mas a questão seria, você manteria, principalmente porque ele coloca que as exportações continuarão isentas. Bom, e nós vamos... Ele já está isentando. Né? E aí nós vamos ter o ressarcimento. O que nós queremos é colocar que o ressarcimento dos créditos de exportação tem um prazo de até 60 dias, até para não ficar ad eterno, como é hoje. Então, ali, ele é claro que as exportações são isentas e que o que nós queremos colocar no texto é justamente o prazo para devolução ágil desses créditos. Né? Então, agora, eu vou, assim, resumir, nós temos aí 1 minuto para encerrar esse bloco.
você acha que melhorou bastante? Tem como ajustar essas diferenças para ficar bom para o agro? Bem, eu acho o seguinte... Ou pelo menos para não prejudicar, fica bom. Eu acho o seguinte, pelo menos agora, acho que a frente parlamentar ela realmente mostrou uma postura realmente proativa, mostrando que se o agro não for atendido, não tem votação. Então, depois da reunião que nós tivemos na FPA, o Pedro, o Arnaldo conversaram com o Lira, que já mandou falar com o Aguinaldo logo em seguida, e depois dessa conversa, nós tivemos uma conversa longa com a equipe técnica dele, o texto apresentou pontos ligados ao agro. Né? Uhum. Então, como eu falei, até então não tinha nada de agro, agora tem. Então, evoluiu. Agora, precisamos melhorar muito as propostas, por quê? Se não tiver com esses pontos que eu coloquei, infelizmente também os parlamentares não podem apoiar a reforma. Tá certo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos falando de Plano Safra. Você não saia daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o Bruno Luque, que é o diretor técnico da CNA. Bruno, a gente teve o anúncio do Plano Safra. Primeira coisa que eu quero dizer para você, qual foi a impressão da CNA, qual foi a impressão da equipe técnica? Bem, eu acho que de certa forma o Plano Safra atendeu em boa parte as demandas do setor. Nós tivemos um volume de recursos satisfatório, né, dentro daquilo que a gente estava solicitando. Se somasse a agricultura empresarial e a agricultura familiar, os cálculos da CNA eram em torno de 403, 406 bilhões e saiu 430, mais ou menos, né? 70 para a agricultura familiar e 360 para a agricultura empresarial. Então, os volumes de recursos são satisfatórios. Saiu até maior um pouco. Exato, saiu até maior. Então, a nossa preocupação agora é garantir que esse recurso realmente vai chegar ao produtor, que a gente não vai ter interrupções de linhas, né, de financiamento, como nós tivemos nas linhas do investimento. Então, acho que é um ponto positivo, mas nós vamos seguir atentos para que o recurso não falte e realmente seja cumprido na íntegra. Agora, vamos falar de Plano Safra. A gente sabe que todo ano anuncia Plano Safra e a gente teve no ano anterior, independente de ser outro governo, né? A questão da execução, Bruno, por exemplo, aquilo que foi anunciado no plano anterior, ele foi cumprido? A gente até fez uma análise agora. Ele chegou bem próximo. Até o mês de junho, até o mês de maio, quer dizer, tem um mês de junho que vai entrar ainda. Acho que dos 340, né, que a gente tinha, já tinha em torno de 325, 330. Então até, poxa. Teve um upgrade nesse finalzinho. Não dá para eu falar mal, então. Porque na verdade é o seguinte, nesse final, a gente teve eles colocaram recurso suplementar que ajudou a destravar boa parte do plano. Mas ou seja, até esse governo atual ajudou para fazer. Exato. Porque, na verdade, há um descasamento, né? Exato. Porque o Plano Safra começa em julho, né? E daí passa para outro ano, que o orçamento é essa bagunça do orçamento. É isso. Então, esse é o ponto. Nós tivemos as linhas de investimento, né? Acho que ficaram 2 ou 3 meses abertas se a gente contabilizar ao longo do ano. Né? Então, o que rodou foi o custeio, basicamente. Porque o investimento, como você precisa de mais recursos para equalização, principalmente o PCA, o ABC... E é exatamente quando você fala 325, se a gente falar, por exemplo, que há 15 bilhões não foi executado, mas muitas vezes os 15 bilhões exatamente do com subvenção, que é onde precisava. E é o recurso subvencionado, né? Porque parte do recurso é um recurso livre. É igual agora, a gente, por exemplo, tem no plano de armazenagem, o PCA, por exemplo, acho que se não me engano é 6,8%, alguma coisa nesse sentido. Acho que nessa ficou em torno de 8%, se não me engano. Deixa eu pegar aqui, tem aqui no negócio seria o 3,8 mais 2,85. Então, não, vai dar... Você fala do volume de recursos. Volume de recursos. Uhum. Não, estou falando do volume de recursos, comparado com o ano anterior, que no ano anterior, não, por teve exemplo, um aumento. Teve um aumento bem significativo. Tipo assim, a gente saiu de 5 para 6,6. Uhum. 6,65, quer dizer, teve um bom aumento. Isso. Né, um aumento significativo, né, principalmente naquele PCA de até 6 mil toneladas. Exato. Poxa, subiu 82%. Isso, foi realmente um incremento muito positivo, que é exatamente porque é o recurso para o produtor, né? Só que daí, o que você falou, porque de repente se não tiver dinheiro para equalizar, principalmente nisso aqui, que é onde é mais longo, no final não executa. Né? Exato. Até para o produtor entender, nós temos esse volume todo aí de 360 bilhões, mas há uma necessidade de um recurso para equalizar as taxas de juros, tanto para custeio como para investimento. Dos nossos cálculos, né, para aqueles 403, era necessário 25 bi de recurso para equalização. Esse ano, o governo disponibilizou 13 para equalização para o ano inteiro. É o que você falou do problema do descasamento. Eu tenho um orçamento que é para equalizar a taxa de juros, onde eu pego 2 planos diferentes. Né? Então, o que a gente ouviu do governo ontem, que já tem um projeto de lei
né, um PLN, que é um projeto de lei para você incrementar o orçamento, né, no caso do Plano Safra, de 1,5 bi para entrar já nas próximas semanas. Então, esse 1,5 bi ele vai ser um recurso a mais dentro do que se tinha esse ano, porque desses 13 que estavam por esse ano, 90% já foi quase utilizado. Então, vai precisar de mais suplementações ao longo do ano, ou seja, remanejar de outras áreas para botar no agro, para eles conseguirem cumprir tudo aquilo que eles colocaram. Agora, por que esse troço não é obrigatório, né? Fico imaginando assim, vamos supor assim, se você lançou um plano safra e que você diz assim, que precisa, vamos supor, de 3, é o que eu até ouvi o ministro falando, que na verdade no plano safra anterior foram 5 bi, né? E eu vi que a FPA, a CNA, tudo pediram 25. Segundo ele, até a entrevista que ele deu, inclusive aqui para o próprio Canal Rural. Daí, no caso, ele falou, como que você vai sair de 5 bi para 25? Né? Também não dá, né? É muito complicado. Mas daí, que ele falou, no caso de 13. Mas como que se vocês fazem o cálculo que precisa de 25 para equalizar, seria para equalizar esse plano safra ou para equalizar o plano safra que seria o que a gente quer mesmo? Como que é essa história? Na verdade, é porque agora nós temos uma complicação maior, porque o 25, no nosso cálculo, agricultura empresarial e familiar juntas. Ah, entendi. E a demanda maior é da agricultura familiar, porque é onde os juros são mais baixos. Então, esse 13 que você falou é da empresarial. Isso, 5 é para a empresarial e 8 é para da familiar. Ah, então não é os 25. Não é. Só que o problema é o seguinte, eu contabilizo parte desse ano e parte do ano que vem. Então, eu posso ter 13 agora e o ano que vem ter um outro pedaço, né? Mas daí tem garantido ter seu pedaço ou o governo? Aí vira as emendas. É a questão do orçamento que vira o ano, né, que tem que estar brigando, discutindo. Então, até tinha uma discussão nossa já no ano passado, era de mudar essa questão do anúncio do Plano Safra no meio do ano. Isso justificava quando o Brasil fazia uma safra. Né? Quando a gente tinha uma safra, tinha que anunciar na época que começava essa safra. Agora a gente tem safra toda hora, se bobear, né? São 3 ou 4. Quase que a segunda safra é maior do que a primeira. E para começar o plantio, começa no final do ano. E o produtor hoje ele já começa a se organizar muito tempo antes. Então a nossa proposta, que na mudança de governo a gente não conseguiu trazer para essa nova discussão agora, mas que a gente vai retornar, é que o plano ele seja de janeiro a dezembro. Que aí você tem como amarrar o orçamento no Congresso, né? Você discute essa questão da subvenção, do recurso do seguro. A gente não teve nenhuma informação de seguro ontem. Pô, esse seguro rural é fundamental, né? Dentro desses problemas que nós estamos tendo. Principalmente para o milho, então tem sentido. Então, o seguro ele é o orçamento normal, não é o orçamento do Plano Safra. Então, olha a complicação que é. Você tem parte do plano, boa parte, que é esse orçamento dividido de 2, e o seguro, que é um orçamento normal, como as outras despesas do governo. Não seria mais fácil o governo apenas anunciar, em vez de anunciar recursos, que fica toda essa história toda, não seria mais fácil ele anunciar volume para equalização e taxa de juros? Não seria? Eu acho que são melhorias, né, Glauber, que nós vamos ter que trabalhar. A gente falava muito do plano safra plurianual, como é a Farm Bill nos Estados Unidos. Só que esse modelo para o Brasil, onde a gente tem um orçamento que é aprovado no Congresso, depois demora 3 ou 4 meses para entrar em atividade, você falar de 4, 5 anos, você não consegue. Mas se a gente conseguir organizar, né, você tem um orçamento que foi votado, mas já garantido, o recurso para subvenção no próximo ano, eu acho que a gente poderia melhorar muito desses pontos que você acabou de citar. E é um trabalho que a gente pretende retomar a discussão. Né? Com a mudança de governo, era muita novidade para você colocar aí em 6 meses. Mas agora que o plano foi lançado, é hora da gente voltar a discutir isso para que você tenha mais previsibilidade. Realmente o que for anunciado seja cumprido. A gente tem um acompanhamento das últimas 7, 8 safras. Acho que teve uma vez só que você ultrapassou, teoricamente ficou pau a pau. Foi uma vez que a Selic caiu a 2%, que aí sobrou recurso para equalizar. Eu espero que caia agora também, né? Sim, que ajude. Pelo menos estão batendo ali, né? Uma outra coisa para encerrando, o que você me fala sobre aquela questão da sustentabilidade? Principalmente eu vi que tem um fator que diminui 0,5%, que é bastante legal isso, né? Você diminui 1% é bastante, né? 1%, é 0,5% com o negócio do CAR e do CAR, mas agora o CAR a gente não tem o CAR aprovado, né? Porque não é por culpa do produtor, o CAR não está aprovado por culpa do próprio órgão. Então, não sei se isso vai valer ou não sei se você tem notícia disso. E o outro é a comprovação da questão de plantio direto, como é que se comprova que vai plantio direto, eu não sei como comprova isso, mas como é que, ou com foto, né? Tirar foto. Aí e o outro é biológico. Biológico é fácil, você tem nota. Isso. Agora, se o produtor produz o próprio biológico, como é que faz também? Então me diz aí, no final esse 1% parece que vai virar nada. Né? Não, na verdade é o seguinte, nós tivemos muita discussão com o Ministério da Agricultura,
Porque essa sugestão de você bonificar o produtor que está fazendo algo diferenciado, eu acho que era louvável. Né? O produtor brasileiro já tem prática sustentável em praticamente tudo na propriedade. Então, se eu conseguir traduzir isso em vantagem competitiva nas taxas para ele, melhor ainda. O que a gente discutiu com o governo era justamente como fazer essas comprovações. Então, você tem lá, eles colocaram o bioinsumos, que você deu um exemplo. Eu tenho a nota. Tá, mas se eu já produzo o meu, como é que eu justifico isso? Né? Você tem o plantio direto, você faz fixação de biológico de nitrogênio, né? Você faz ILPF. Tudo isso, de certa forma, são práticas sustentáveis. Um dos pontos que nós colocamos é que você tem a questão do projeto. No projeto técnico, o cara que fez o projeto, ele se responsabiliza em fazer a avaliação, como ele tem que fazer os critérios depois, dizer que comprovar que você está implementando, então não mudaria muita coisa. Ele já seria você teria taxa, se ele não comprovar, você perderia. Seria o contrário. Parte do pressuposto que você já faz, né? Porque você teve um projetista que diz que está fazendo. Se depois não tiver comprovação, você perderia. Mas o que dificilmente vai acontecer. Então, só que a gente não sabe se vai ser assim. Isso foi uma das sugestões que nós demos. Porém, deve sair agora no Conselho Monetário Nacional as discussões para justamente detalhar como isso vai funcionar. E por último, a questão do CAR, é isso que você falou. Produtor que tiver CAR analisado e não tiver passivo, ou tiver em PRA em andamento, ele vai ter um outro meio. Entendi. Então, hoje nós temos menos de 25% do CAR analisado. E não é culpa do produtor, como você bem disse. Então, esses outros 5% vai ficar limitado a um grupo muito pequeno de produtores, né? Então, o outro é capaz de sair mais rápido, o outro 0,5. Mas esse realmente é algo que hoje a gente dificilmente vai conseguir ter uma gama de produtores que vai acessar. Perfeito. Bruno, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Tá aí, mais um programa especial para você. Um abraço, obrigado pela companhia. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.